Amém. Amém. Vamos compartilhar de uma palavra. Vamos lançar sementes neste lugar em nome de Jesus. Mas antes eu quero externar a minha alegria em estar aqui hoje em nome de Jesus Cristo. Minha irmã, você está com a cara ótima hoje. Ótima. É muito bom estar aqui com os meus irmãos e é muito bom ter você aqui conosco. Se você é importante para mim, imagina para o nosso Deus. Você é importante para Deus, você é importante para o Senhor Jesus. E eu tenho certeza que o coração de Deus se alegra quando Ele vê você aqui, o louvando, o adorando, entregando o teu culto, o teu louvor para Ele. Então realmente é um domingo de muita alegria. E eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus por esta igreja, eu louvo a Deus porque aqui nós temos uma porta que está aberta. Um lugar onde nós podemos nos reunir, nós podemos louvar, nós podemos cantar, nós podemos declarar a nossa fé, proclamar a nossa fé, mostrar a nossa fé. E eu sou muito grato a Deus por isso. E a igreja ela está aqui porque você está aqui. Amém? O Senhor Jesus é o cabeça da igreja e nós somos os membros. E esta igreja ela é formada porque existe o Senhor Jesus e existe você e eu. E existe Deus que vai nos governar. Amém? E o contexto da palavra de hoje tem um pouco a ver com o nosso propósito, o propósito da família, o propósito do jejum que nós estamos fazendo. Mas ele também é um tema que tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Porque eu não sei se você vai concordar comigo ou não, mas é um tempo difícil, um tempo diferente, e é um tempo que nós vamos ter que exercitar a nossa fé. É um tempo que nós vamos ter que exercitar a nossa fé. E eu não sei de verdade o que você está vivendo hoje, mas de uma coisa eu sei: você precisa exercitar a sua fé. Ou para você se manter de pé no momento em que você está vivendo, ou para você se levantar e sair de um momento difícil. A fé vai ser extremamente necessária neste tempo. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje, amém? Então abra a sua Bíblia ali na segunda carta a Timóteo. Então 2 Timóteo no capítulo 1, nós vamos ver o versículo 5 desta carta que Paulo escreveu a Timóteo. E ele vai falar um pouquinho sobre este elemento fundamental na vida de todo cristão, que é o elemento da fé. Amém? Sejam bem-vindos. Fique à vontade. Então, abra ali a sua Bíblia em 2 Timóteo no capítulo 1, no versículo 5, e vamos ler juntos em nome de Jesus. Diz assim: recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Olha só, vou ler mais uma vez. 2 Timóteo 1,5 diz, Paulo está escrevendo para Timóteo, uma carta endereçada a Timóteo, e ele escreve exclusivamente para ele, dizendo: olha, eu me recordo da sua fé, uma fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Amém? Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, que o Senhor possa revelar aquilo que o Senhor quer revelar a nós, Pai. Fala conosco, Senhor amado, acerca deste texto. Fala conosco, Pai amado, um pouquinho daquilo que Paulo estava querendo escrever a Timóteo. E também, Pai amado, revela a nós, ó Deus, a essência, Senhor Deus, desta palavra e deste contexto, Senhor. Para isso, tira todo o cansaço, todo sono, Senhor Deus, tudo aquilo que venha atrapalhar, Senhor, que essa semente caia no meu coração e no coração do meu irmão, Senhor. E revela, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu peço e te agradeço, Pai. Amém? Vamos nos assentar agora. Olha só. Por que ela tem a ver com o propósito de 7 semanas
de oração em prol da família, né? Nós já estamos entrando na 5ª semana de jejum e oração. Nós estamos orando para que o Senhor Ele nos blinde, para que o Senhor blinde a nossa casa, para que o Senhor blinde a nossa família, para que nós possamos ter um lar sadio, saudável, um lar fortalecido, unido, um lar em paz. Olha que maravilhoso quando Paulo ele fala da fé de Timóteo citando a sua mãe. Olha como Paulo ele cita também a avó de Timóteo. E quando eu li este texto, e eu sempre o leio, obviamente que eu penso em Timóteo. Timóteo é um exemplo para nós. Nós temos que extrair os exemplos da palavra de Deus, e Timóteo é um exemplo. Discípulo de Paulo, um jovem, né, que era ministro ali do Evangelho, e ele é um exemplo para nós, de fé, de coragem, né, de ministro, cara que foi mesmo para cima pregar o Evangelho. Mas neste contexto em especial, Timóteo é um exemplo de fé. Mas esta fé, ela iniciou na sua avó, esta fé iniciou na sua mãe, ou seja, foi passando de vó para a sua mãe, de mãe para o seu filho, e aqui eu vejo a importância dos pais na vida dos seus filhos. E nós estamos neste projeto de uma família blindada, e uma família blindada, ela passa por uma autoridade do papai e da mamãe. E aqui nós vemos isso explícito. Nós vemos que Lloyd e Eunice, elas foram um exemplo para Timóteo. E certamente, quando Paulo fala de um exemplo de fé, e existe aqui uma coisa importantíssima que nós vamos abordar, que é uma fé não fingida, ele diz também que a fé de Eunice não era uma fé fingida, que a fé de Lloyd também não era uma fé fingida. E Timóteo, então, ele aprende, ele vê, ele vive dentro de um lar onde a sua avó e a sua mãe compartilham da sua fé para o seu filho. E aí dentro daquele propósito que nós estamos, eu falei, uau, como é importante, né? Como é importante eu como pai ser exemplo para o Leonardo. Exemplo de fé, mas uma fé não fingida, uma fé genuína, uma fé verdadeira. E certamente o Leonardo ele vai olhar para mim todo o tempo, ele vai olhar para a Su. E ele vai ser o exemplo dos pais dele. A importância dos pais, dos avós, na vida dos seus filhos. Do ensino da palavra, desde pequenininho, do exemplo, através de ações, porque o maior exemplo é através de uma atitude, de exemplos que o nosso filho vai ver, nós fazendo, não falando, porque muitas vezes, e aí nós vamos entrar na seara da fé fingida, é uma fé que vem através de palavras e não de ações. Eu falo, mas eu não vivo. Eu falo, mas eu não vivo. E não só os nossos filhos, mas todos que estão ao nosso redor, eles vão ver isso. Nós somos observados o tempo todo. Nós somos observados aqui, nós somos observados no nosso trabalho, no meio dos nossos familiares. Nós somos observados. E atitudes de fé, óbvio, as pessoas veem. Elas veem. E quando o Paulo ele cita a avó e a mãe de Timóteo, ele está falando justamente isso. Olha, é uma fé que veio de geração para geração, né? Esse é o princípio de Deus. Esse é o grande projeto de Deus, quando a palavra diz, olha, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para quando ele for grande, ele não se desviar deste caminho. Este é o padrão de Deus. Papai, ensina o filho. Mamãe, ensina o filho no caminho. Ah, mas quando ensina, não dá certo? Pela misericórdia de Deus, dá. Pode dar sim. Eu sei que muitas pessoas conheceram o Evangelho e entraram no caminho que é Jesus, depois de velhos, né? Porque não há tempo para conhecer a Cristo. Mas o plano de Deus, o grande plano dele, é para que os pais ensinem os seus filhos. E quando isso se inverte, quando os filhos eles precisam ensinar os seus pais,
É mais difícil. É muito mais difícil. Não é impossível, mas é difícil. Se algum de vocês aqui já teve que ministrar para o seu pai ou para a sua mãe, você vai entender o que eu estou falando. É muito mais difícil, mas não impossível. Porque Deus também usa os filhos para falarem do amor de Deus para os seus pais. Mas se nós temos hoje a oportunidade de sermos um exemplo para os nossos filhos, mas eu não tenho filho, eu tenho neto, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para os nossos irmãos, poxa vida, vamos nos esforçar então para ser este exemplo. Olhar para esta palavra e te extrair dela o exemplo da Lloyd, extrair dela o exemplo da Eunice, extrair dela o exemplo de Timóteo. Por quê? Porque o tempo é difícil. Essa fé verdadeira, ela vai ser muito necessária neste tempo que nós estamos vivendo. Talvez para sair de uma situação difícil, se não for pela fé, não sairemos. Ou teremos muita dificuldade. Muitas coisas vão acontecer na sua vida e na minha através da fé. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. Vamos ler no versículo 1 de Hebreus, capítulo 11. Ele ali, o autor de Hebreus, fala o que é a fé. A fé nada mais é do que a confiança daquilo que esperamos. Ora, eu espero algo bom na minha vida. Eu espero que Deus abra uma porta na minha vida. Eu espero que Deus faça algo na minha vida. Eu espero algo bom. Mas eu não vejo. Eu não estou vendo, mas eu espero. E mais do que esperar, diz aqui que é a certeza da coisa que não estamos vendo. Olha, fé é a esperança, é algo que está no futuro. E a convicção de que eu sei que vai acontecer, mesmo não vendo. Esta fé, meu amado e minha amada, esta convicção, ela vai ser extremamente necessária na sua vida e na minha vida, nos dias de hoje. Dias muito difíceis que nós estamos vivendo, em todos os âmbitos da nossa vida. Nós estamos fazendo um clamor de 7 semanas pela unidade da nossa família. Porque o inimigo, ele está querendo destruir as famílias, destruir os relacionamentos de pai com filho. Se não ficar esperto, eu brigo com o Léo todo dia. Mas é sua culpa, é culpa dele, não interessa. Existe um movimento espiritual, existe uma força espiritual para dividir a minha casa, rachar o meu relacionamento com o Léo e com a Suelen, com a Su. É um movimento espiritual que traz consequências terrenas terríveis. E eu tenho que ter um olhar de esperança e de convicção, como nós oramos aqui antes desta palavra. Senhor, eu coloco a minha família diante de Ti, Senhor. Eu repreendo toda divisão. Nós oramos aqui. Nós repreendemos toda divisão, Senhor. Nós declaramos o Teu amor. Nós declaramos a Tua unidade, a Tua união. Nós repreendemos toda divisão. Se eu não orar com fé, isso não vai acontecer porque eu não acredito. E a fé fingida, que nós vamos voltar lá para 2 Timóteo no capítulo 1, verso 5, a fé fingida é a fé onde não acredito, não há a esperança. Eu oro, mas eu não espero, porque eu não acredito que isso vai acontecer. Então, uma das características de uma fé fingida, e eu peço para que o Gu, por favor, Gu, volta lá para 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. A fé de Timóteo não é uma fé fingida. Recordo-me da sua fé não fingida. É uma fé genuína. É uma fé verdadeira. E é uma fé que é acompanhada de obras. Porque Tiago diz que a fé sem obras ela é vazia. Então olha só. Dá para entender a importância da fé nos dias de hoje? Dá para entender esse movimento espiritual contra a sua vida? Querendo destruir o teu relacionamento na tua casa, querendo destruir o teu relacionamento no teu trabalho, querendo te destruir de todas as formas.
Por quê? Porque o diabo veio tão somente para roubar, matar e destruir. Mas olha, a nossa fé é uma arma contra tudo isso. E aí eu pego esse exemplo de Timóteo, esse exemplo de fé, uma fé não fingida, para que eu possa também firmar a minha fé, para que eu possa fortalecer a minha fé, porque talvez eu também esteja com uma fé mais ou menos. Acontece. Mais para baixo, meio distante do Senhor, meio distante da igreja, meio distante da palavra. As pessoas profetizam, não sei se vai ser verdade, talvez não vai acontecer, é muito difícil. E talvez esta semente lançada aqui hoje é para fortalecer a sua fé, para você continuar confiando no Senhor, para você não desistir de confiar no Senhor, porque o Deus que prometeu para você é um Deus que não mente, e que não brinca com a sua vida, não brinca com os seus propósitos, não brinca com os seus sonhos. A palavra diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Talvez demore um pouquinho, talvez o processo seja difícil, mas eu venho te dizer nesta noite, não desista, continue, persevere na sua fé, em nome de Jesus. E essa fé não fingida, esse é o grande problema. Uma fé que parece real, externamente, mas não transforma verdadeiramente a nossa vida. Uma fé fingida não há transformação. Talvez algo que parece bonito, algo que parece, religioso, mas que não está tendo transformação. E se a minha fé não tem transformado a minha vida, talvez é o momento de repensar a minha fé. Uma fé não fingida é uma fé que realmente vai transformar também a nossa vida. Transformar a nossa vida. E essa fé não fingida, ela pode ser eu coloquei 3 situações aqui. Uma hipocrisia religiosa, que é a pessoa que pode até frequentar uma igreja, ela ora, ela lê a Bíblia, mas ela não vive aquilo que ela está lendo. Ela não vive aquilo que ela está aprendendo na igreja. Porque a igreja também deve ser um lugar e tem que ser de ensino da palavra. E aí, se você entende que é verdade, que está na palavra, que ela não está fugindo da palavra, é um ensinamento. Mas se eu estou ali, mas eu não vivo, não pratico. O pastor fala domingo, segunda, eu estou fazendo tudo diferente. Aí a igreja propõe um jejum, o cara não está nem jejuando, o cara não está nem aí. Por quê? Talvez não está entendendo. Isso é um perigo. Isso pode ser uma fé fingida. Né? Então essa hipocrisia religiosa, ou talvez uma tradição vazia, né? Aí é mais na questão de seguir costumes religiosos, apenas por ser um costume, ou por uma pressão da família, faz, mas não há um verdadeiro relacionamento com Deus. Está sendo pressionado, está sendo obrigado, e Deus não obriga ninguém. O Senhor não obrigou você a estar aqui hoje, Ele não te obrigou. Por quê? Porque você e eu somos livres. Existe um desejo, né? Uau, que hora que é o culto, eu vou lá hoje eu vou cultuar, eu vou adorar isso. Mas se você quiser ficar em casa, você vai ficar. Deus não vai te obrigar nunca, porque o Senhor, Ele é Lorde, Ele vem para mim, Ele faz o convite, né? Aí a gente abre o coração, Ele entra e transforma, né? Então pode ser também essa tradição vazia, ou apenas, é aqui que mora o grande perigo, uma fé baseada em palavras, né? E aí dizer que crê, mas não demonstra na prática. Tudo isso aqui tem que ser colocado em prática. Nós estamos aqui hoje sentados ouvindo, mas tudo isso é prático. Isso tem que ser praticado ao sair daqui, ao chegar em casa. Pô, foi falado da paciência, do amor, da esperança, da fé. Eu pratico agora. Pô, como que eu pratico? Vamos embora. E assim a nossa fé vai sendo transformada, vai sendo formatada, vai sendo
crescida e vai sendo transformada até chegar à fé não fingida de Timóteo. Amém? E aí nós temos alguns exemplos que eu trouxe aqui, e eu vou citar. Um exemplo é muito claro, não tem como citar esse exemplo dos fariseus, e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 23, versículo 27 e 28. Aqui nesse contexto do capítulo 23, Jesus Cristo, ele condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. E ali no verso 27, ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Um parênteses: mestres da lei, fariseus, ensinavam a palavra, ensinavam a Torá, ensinavam a lei e os mandamentos. Ai de vocês, diz o Senhor, mestres da lei, fariseus e hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, verso 28. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade, né? Então, é um exemplo de uma fé fingida. Mestre da lei, tal, bonitão, ensinando, autoridade, as vestimentas chamavam muito atenção, a postura, né? Lindo por dentro, por fora. E o sepulcro caiado era o sepulcro, né? E o caiado, eu fui estudar um pouquinho. O que eles faziam? Eles passavam uma tinta de cal nos túmulos, né? Nas pedras. E ele ficava bonitinho por fora, ficava branco ali, né? Ficava uma cor agradável. Então é um sepulcro caiado, pintado, né? Com cal, com tinta ali branca. Estava bonito por fora, mas por dentro tinha o quê? Tinha morte lá dentro. Então é alguém que parece bonito por fora, que, né? Uau, aparentemente, mas lá dentro, que é o que importa, lá dentro do coração, não há a verdadeira fé. Não há exemplo de fé, não há atitude de fé. Então é só externamente. É uma fé fingida. É uma fé baseada em, né, em palavras, mas não em ações, né? E a palavra diz em Tiago que as obras, as ações, elas vão vir acompanhadas da nossa fé. Então, uma obra de amor, uma obra de compaixão, uma obra de arrependimento, ela vem porque eu tenho fé. Então, se você automaticamente, naturalmente, você tem um hábito, cara, você vai, você acolhe, você ajuda, você doa. Cara, é a fé que está sendo manifestada ali através desta obra. É uma obra que acompanha a verdadeira fé. Mas saber a palavra, estar na igreja, não é necessariamente sinônimo de uma fé verdadeira. E aí nós temos que nos atentar a isso, não é? Para viver esta fé verdadeira. Então este é o exemplo dos fariseus, né? Que pareciam justos por fora, mas espiritualmente eles estavam mortos. Esse é o grande perigo, né? Porque só você e Deus sabem o que está dentro. Muitas vezes até só Deus sabe o que está dentro, né? Nem a gente sabe, então é uma confusão, né? Mas nós sabemos o que está lá dentro do nosso íntimo, do nosso ser. E a nossa luta, o nosso desafio tem que ser sempre buscar esta fé verdadeira, a transformação daquilo que está ruim dentro, daquilo que não está legal, daquilo que ainda estamos derrapando, estamos errando, estamos lutando. Lutar, lutar, lutar. Mas a gente está vendo a transformação? Talvez ainda não. Ela não aconteceu ainda. Isso é fé. Eu não vejo a mudança ainda, mas eu creio que eu vou conseguir e eu não desisto. Eu já vejo lá a mudança, isso é fé. Eu estou vendo a mudança, eu tenho certeza que vai dar certo. Isso é fé. Essa convicção que já deu. Amém? Então tem esse exemplo dos fariseus. Tem outros exemplos aqui, mas eu vou ser bem breve. Judas, né? Conviveu com Jesus, mas nunca teve fé genuína. Nunca teve. Um outro exemplo aqui que todo mundo conhece, Ananias e Safira. É um exemplo de Atos do início da igreja.
onde os irmãos eles se reuniam, eles vendiam propriedades e eles ofertavam. Aquele que tinha 3 vendia uma e dava para aquele que não tinha nenhuma. Então estava esse movimento, né? E esse casal, Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade e eles foram lá e entregaram parte do dinheiro. E a palavra diz que por esta atitude, eles não precisavam ter vendido nada, ninguém pediu para eles venderem, mas no momento que eles venderam, eles deveriam ter entregue tudo e não mentido o valor da venda. E ali eles foram consumidos por conta desta atitude. Ou seja, quer mostrar que é generoso. Eles quiseram mostrar para todo mundo, eu sou generoso, mas lá no fundo, eles não eram. Não havia generosidade ali. É um outro exemplo de uma fé fingida. Então olha só, os fariseus, Judas, Ananias e Safira, são exemplos dessa fé fingida, né? Que nós repreendemos em nome de Jesus, amém? E aí então nós temos que evitar esse tipo de situação. Aí é prática, sair daqui já trabalhando para isso, né? Timóteo é o nosso exemplo de uma fé genuína, certo? Ele não apenas ouvia sobre Deus, mas ele vivia aquilo que ele ouvia. Ele vivia o Evangelho, ele vivia aquilo que ele aprendia, então ele colocava em prática. Ele ia praticando o amor, a compaixão, o perdão, a humildade. Ele ia praticando. Ele ia tirando aquilo que ia atrapalhando a vida dele. Porque ele era homem como nós, tá? Certamente tinha dificuldades como nós. Certamente. Mas ia lutando. Então ele vivia aquilo que ele aprendia com esforço. Prática para nós. Segundo, a fé de Timóteo, isso é fundamental. Embora nós tenhamos lido aqui em 2 Timóteo 1,5, o exemplo de Lloyd e Eunice, o exemplo da fé da avó, o exemplo da fé da mamãe, a convicção de Paulo é que essa fé também estava nele. Ou seja, ele tinha experiências próprias com Deus. Ele herdou a fé, mas ele viveu o relacionamento com Deus. Ele não ficou vivendo nas costas da fé da avó e da mãe. Ele não viveu da fé do pai. Ele não viveu da palavra que foi proferida para o pai dele. Ele não viveu da mãe dele, aliás. Ele não viveu aquilo que foi proferido para a avó e para a mãe. Ele teve a fé dele. Aqui foi um exemplo. Mas ele teve as vivências dele. Ele teve as experiências dele. Ele certamente foi para o quarto dele. Ele certamente fez aquilo que deveria fazer a respeito do relacionamento com Deus, porque este não tem como ser transferido. O Léo vai ter que viver as experiências com Deus por conta própria. A Valentina vai ter que viver as experiências dela com o Senhor. Nós falamos muito sobre isso já, pastor Gu já falou sobre isso. Se eu não me engano, até citou aqui que as meninas precisam viver as experiências delas com o Senhor. Mas certamente elas vão olhar para o Gu, para a Gra, e encontrar um exemplo a ser seguido. Mas elas vão buscar, elas vão passar pelos perrengues, eles vão passar pelas tribulações, mas a importância do exemplo é fundamental. Então a segunda prática, assim como Timóteo, é que nós temos que viver este relacionamento com Deus e não herdar dos nossos pais, não herdar dos nossos avós. Nós devemos viver. Isso tem que se tornar real, amados, na nossa vida, amém? E por fim, uma outra prática, a última, é que em todo esse cenário, meus amados, que está na palavra de Deus, ele demonstrava os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito é que provavam a fé de Timóteo. O amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade. Esses frutos estão relatados em Gálatas, no capítulo 5. Se não me engano. Vamos colocar lá para ver se é isso mesmo. Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22.
aqui, quais são os frutos então do Espírito? É o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha só, esses são os frutos do Espírito. Então Timóteo, ele vivia os frutos do Espírito, e eles comprovavam a fé de Timóteo. Então quando uma dessas coisas, desse fruto aqui apareceu, você viu, pô, você foi o pacificador, você foi paciente, você foi bondoso, cara, você foi fiel, estava no meio de uma discussão e você foi manso. Fruto do Espírito, glorifica a Deus, é a tua fé sendo movimentada, sendo trabalhada. Essa é a fé genuína, essa é a fé verdadeira, e não a fé fingida. Amém? Olha só, a fé fingida é uma ilusão de espiritualidade, sem transformação real. A verdadeira fé se manifesta com os frutos do Espírito e com a obediência à palavra do Senhor. Então olha só, como pais, como avós, como líderes, como amigos, nós devemos incentivar as pessoas a terem uma fé pessoal e profunda, e não apenas seguir tradições religiosas. Então, meu amado e minha amada, que eu e você possamos fortalecer a nossa fé, que possamos também ser exemplo às outras pessoas, no nosso círculo de amizades, na nossa casa, no meio dos nossos familiares, amém? E assim nós vamos encerrando a palavra de hoje. Agora, tem um versículo em Efésios, no capítulo 8, verso 2, que diz que pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Por fim, por que a fé é tão importante? Por quê? Porque através da fé, da sua fé, por meio da graça, que foi o sacrifício de Jesus, nós seremos salvos. E melhor do que tudo isso que a gente está vivendo aqui hoje, na terra, é viver a salvação do Senhor. A nossa luta diária é para vivermos na glória com o nosso Pai. E a tua fé vai ser fundamental neste propósito de salvação. Amém? Aleluia.